Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. É muito especial para a gente ver quantas pessoas que têm um propósito semelhante ao nosso, tantas pessoas que acreditam na corrida, né, como a gente acredita. Então, bem-vindos ao Road Experience. É a primeira edição, a gente espera que, né, teremos próximas daqui para frente. E a gente sabe, né, que a corrida vai muito além do que apenas quilômetros. Então, por isso, a gente quis estar fazendo uma experiência que a gente consiga viver isso, porque a gente sabe que antes de um treino, antes de uma prova, existe uma preparação, existe, às vezes, ansiedade também, existe toda uma parte que envolve o físico, mas também o mental. E a gente pensou, né, por que a gente não vai criar uma experiência que tenha tudo isso, que não sejam apenas quilômetros? E foi aí que a gente criou o Road Experience, né? Então, assim, pessoal, tudo que a gente trouxe hoje para vocês, nada mais é do que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, tudo que a gente acredita, tudo que a gente idealiza, e nada mais é, isso tudo que vocês vão vivenciar aqui, é o que é a Road, tá? Talvez alguém aqui não conheça, não saiba o que significa Road, mas é a junção de duas palavras. Uma, o H de humano, e o Road, que é de estrada em inglês, né? Então, é humano na estrada. Porque a gente acredita que na nossa estrada, nossa jornada, que é a corrida, né? Nessa transformação, a gente chega na nossa mais pura e perfeita identidade, que é a nossa identidade que a gente tem na nossa logo. Então, a gente acredita que nessa jornada a gente vai se transformando e se melhorando na nossa melhor versão, tá? Então, tudo isso que a gente colocou hoje para vocês, nada mais é do que essa transformação que a gente usa diariamente e o que a gente acredita que é a Road. E a gente também agradece todos os nossos parceiros, né, que isso não teria acontecido sem. Vocês viram também na caixinha, no kit que vocês receberam, esse carinho nos detalhes também. Então, agradecer o Hangar, né, primeiramente, que está aqui, ó, sediando esse espaço para a gente. Lembrando que dentro vocês receberam ali um voucher com desconto, depois que o Carlinhos vai estar falando também, uma oportunidade. As meninas, Beleton, então cuidados para o cabelo, né? Vitaí, que também vai estar aqui, fora o Smoothie que vocês receberam, também vai estar aqui com outro produto para vocês estarem conhecendo. A gente vai falar sobre mentalidade e eu tenho um versículo da Bíblia que para mim é muito importante, que é um guia meu, e que vai dar início a essa conversa que a gente vai ter agora, tá? Que é Romanos 12:2, que ele fala assim, ó, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É do David. Eu era bem pequenininho lá na infância, né? Fui acometido de algumas coisas e que eu fui com um diagnóstico que eu não poderia praticar nenhum esporte. Por quê? Porque eu não poderia cair e bater a minha cabeça. Então isso, de certa forma, foi criando dentro de mim, enquanto criança, uma relação muito cuidadosa com movimento, com correr, com aumentar a minha frequência cardíaca, com fazer várias coisas que tivessem um movimento. E uma criança cheia de energia precisa de movimento, certo? E aí quando eu cheguei na minha adolescência, início da minha adolescência, 12, 13, 14 anos, automaticamente eu fui liberado para fazer. E aí até hoje, meus 40 anos, eu não consegui mais parar. E o meu esporte principal hoje é a corrida de rua, né? Além disso, me preparou muito bem para eu conhecer o Hyrox, e a base do Hyrox é corrida, e junto com a corrida de rua e o Hyrox, eu gosto também de praticar o trail running, que é corrida em montanha. Esses dias a gente estava na trilha, eu, a Nathalie, mais um amigo nosso, e do nada, assim, ó, mas do nada, o nosso amigo começou a berrar e gritar, mas muito forte, assim. E ele estava na minha frente, uma distância, sei lá, de uns 700 metros correndo. E na hora ele congelou, ele ficou todo duro e ele não conseguia sair dali. E a primeira coisa que ele falou, ele, corredor, né, sempre olha pro relógio, olhou pro relógio, gente do céu, a minha frequência foi na lua hoje. Ele nunca passou essa frequência tão alta. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, eu acho que era uma cobra. Eu falei, mas o que tu achou que era uma cobra? Aí um galho caiu e pum, parou na frente dele comprido e ele achou que era uma cobra que tinha pulado ali. Automaticamente a frequência dele aumentou, certo? Por que a nossa frequência, no momento de perigo e de medo, ela aumenta tão rápido? Para bombear o sangue. Para quê? Para o nosso corpo reagir. Para bombear para os músculos, para os nossos órgãos vitais. A nossa frequência cardíaca faz isso. O nosso corpo faz o quê? Só reage. Depois disso, libera neurônio. Né? Os nossos
Adrenalina, os hormônios, quer dizer, né? Libera adrenalina, noradrenalina, que é para quê? Para que o nosso corpo automaticamente já está em luta e fuga, que é para reagir àquilo ali. Certo? Vocês concordam com isso? Então, nesse momento, o corpo dele aumentou frequência, liberou os hormônios, deu tensão muscular, que é para o quê? Para gerar força, para tu sair para correr ou resolver a situação. E depois ele pensou e olhou e falou, cara, não é uma cobra. Então, automaticamente, depois ele parou para pensar, mas o corpo dele já estava reagindo para ele tomar alguma decisão, alguma situação. Se eu, Michel, aqui peço para do nada, Samuca, compartilha um pouco sobre a tua vida. Se ele tiver habilidade de treinamento, automaticamente ele vai se levantar, a respiração dele vai estar tranquila, a frequência dele vai dar uma levantadinha, talvez ele vai ficar um pouco vermelho no rosto dele, vai dar um frio, umas borboletas no estômago, mas ele vai contar. Eu sou esse, sou essa pessoa, sou assim, pronto, muito obrigado. Se eu pedir para outra pessoa, talvez o rosto já vai ficar um pouco vermelho, já vai dar uma tensão, já vai dar né? Então, quando eu sinto tristeza, vamos começar pela tristeza. Quando eu sinto tristeza e eu consigo adaptar a tristeza me mostra que eu preciso respeitar meus limites. Porque automaticamente aquele sentimento feriu um princípio ou um valor meu e me deixou triste. Uma relação, certo? Uma relação afetiva, ambiente de trabalho tóxico, ambiente de treinamento, onde existe uma comparação absurda o tempo todo e tu sempre é colocado para baixo, porque tu não corre bem, porque tu faz esse movimento errado. Ou seja, dá uma tristeza, dá uma frustração. Chego na competição, treinei. Cheguei lá, errei a estação no Hyrox. A corrida, peguei um percurso errado. Tive que fazer 900 metros a mais. Errei o trajeto. Cara, tristeza, frustração, uma angústia aqui dentro de mim. Só que a tristeza me diz que eu preciso recalcular a minha rota. E quando a gente fica triste durante o dia, o que o corpo está me dizendo? Vamos se recolher. Vamos entender essa vulnerabilidade que apareceu no nosso corpo agora? Vamos conversar com ela? Vamos entender o porquê que ela está aqui? Esse é o papel da tristeza, olhar para si. E o que a gente faz? Quero que ela saia, quero que ela vá embora, o tempo todo. Raiva. Cara, sentir raiva, tem gente que é extremamente reativo, né? Tem pessoas que sentem raiva e elas ficam em silêncio. Então a percepção dele de esforço era o quê? Era uma coisa absurda o esqui, mas ele não sabia qual era o movimento certo para ele fazer. Ele não sabia, ele não estava treinando isso. Então, automaticamente, vai ou não vai dar medo uma coisa que a gente sabe, que a gente desconhece? Dá. Vocês vieram aqui o primeiro dia hoje, a gente vai fazer banheira de gelo. Quem já fez gelo aqui? Beleza. Quem tem medo de fazer o gelo? Talvez medo ou receio? Agora ninguém vai levantar a mão. Vocês já estão conversando com medo. Já vai conversando com medo. Vai dizendo, tá, e aí? Por que eu estou com esse medo? Então, por que eu citei esses 3 sentimentos? Porque esses 3 sentimentos não tem como a gente fugir, gente. A gente não é feliz o tempo todo, a gente não é calmo o tempo todo, e eles vão sim aparecer durante o nosso dia. Trânsito. Né? Esse é um exemplo que eu sempre... Sabe o que me dá raiva, cara? Quando eu vou no supermercado e eu olho alguém que tirou as compras do carrinho e faz assim com o carrinho. E aí fica ali. Isso me dá raiva. Beleza, eu sinto raiva toda a vida. Aí eu comecei a sair do carro, comecei a pegar o carrinho, quando eu vejo que tem abertura, eu falo, vou levar o carrinho. E vou levando o carrinho. A pessoa caga pra mim, quem faz isso tá nem aí, né? Então tem coisas no nosso dia bem simples, bem pequenininha que acontece essas coisas. Me levar para pescar, vou. Já deu aquela ansiedade, aquela, né, meu Deus, motivação e tal, e vamos, chegaram, e acordaram, e foram, chegaram lá no dia, o filho olhou pro pai assim e falou, pai, hoje nós vamos pegar muito peixe. Aí ele falou, como é que tu tem tanta certeza? Ele falou, porque eu orei. E eu tenho fé que a gente vai pegar. E pegaram um monte de peixe. E assim foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi na quinta. Na sexta-feira,
Automaticamente saíram para pescar, chegaram lá, o filho olhou pro pai e falou assim, pai, hoje nós não vamos pegar nada. Pô, já deu uma tristeza no pai, mas por que tu tá me falando isso? Esquecemos a isca. Do que adianta a gente saber fazer, estar na rotina, ter tudo, né, tipo assim, já esquematizado, uma confiança absurda, porque faziam 4 dias que eles estavam pegando muito peixe, e esqueceu a isca. E aí talvez você está se perguntando, mas será que se orasse, né, Deus ou a tua fé que tu carrega aí como crença, será que não faria o peixe vir? Não adianta, tem coisas que estão na nossa mão para a gente fazer. E eu quero deixar 5 pilares para vocês hoje. Primeiro pilar, intencionalidade. Se tu não viver o teu dia e não acordar de forma intencional nas coisas que tu vai fazer, de nada adianta. Nesse pilar aqui está o nosso propósito, está o nosso porquê, o porquê que tu faz as coisas, o porquê que tu tá trabalhando, o porquê que tu cumpre uma jornada de trabalho, o porquê que tu quer um salário melhor, o porquê que tu tá treinando e o porquê que tu tá aqui hoje. Depois da intencionalidade, a gente tem o quê? A nossa responsabilidade. De nada ser intencional se eu não sou responsável. Tem coisas que estão só na nossa mão, são os nossos encargos, cabe a mim fazer. E responsabilidade não é culpa, gente. Responsabilidade é compromisso. Porque uma responsabilidade na nossa mão, que cabe só a gente fazer, se a gente contrata uma pessoa para fazer as nossas planilhas, se eu contrato o Carlinhos para ser o meu treinador, se eu contrato N coisas, né, o Rafael para ser o meu nutricionista, e eles passam o que eu tenho que fazer. Se eu não fazer, de nada vai funcionar. Terceiro pilar, planejamento, organização. Como que tu organiza o teu dia? Como que tu organiza a tua alimentação? Como que tá o teu sono? Como que tá as tuas prioridades? Quarto, fé. Porque de nada adianta eu orar se eu não tiver uma intenção e um propósito claro, se eu não trabalhar fortemente aqui a minha responsabilidade, eu não planejar corretamente, eu venho e tenho a minha fé. E por último, que eu acho um dos mais importantes, que é o engajamento. Você está aqui hoje por um propósito. Não esteja nos ambientes e não faça as coisas por fazer. Esteja presente, vendo o que está acontecendo. Sabe, às vezes a gente está numa competição e tem uma pessoa precisando de água. Por que eu não posso compartilhar uma necessidade com o outro aqui? Sabe, você está aqui hoje, se você não conhece, tipo, veio aqui um amigo, 2 amigos, esses aqui são os meus amigos. Cara, faz uma amizade nova, faz uma pergunta diferente, te engaja com aquilo que tu está fazendo, esteja presente, não só o teu corpo, mas corpo, alma e espírito. Então, Senhor, eu te agradeço por esse dia. Tem pessoas aqui que talvez tenham o seu propósito muito claro, tenham a sua missão muito clara, entende qual é o porquê que faz eles acordarem todos os dias. Mas eu sinto no meu coração, Senhor, que talvez algumas pessoas ainda não encontraram. Então traz essa clareza, abre a mente deles, os ouvidos deles, os olhos deles, apresenta o teu plano, organiza a vida deles. Traz, Senhor, um planejamento saudável, traz clareza em tudo que eles forem fazer, para que eles possam ser plenos nesse tempo aqui que se chama hoje, e que eles possam celebrar todos os dias ao acordar a verdadeira vida, e que eles possam ser felizes, saudáveis no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Amém. Muito obrigado. Perdão se eu passei do horário, tá? Pessoal, para contextualizar para vocês, então, né? Primeiro pilar que a gente falou aqui sobre mentalidade, que é uma primeira coisa que a gente acredita, que eu acredito, que é transformar a nossa mente para os objetivos que a gente quer atingir. Uma pergunta que eu faço para vocês: alguém aqui já teve alguma lesão por meio do esporte que pratica? E o que vocês fizeram de diferente? Oi? Nunca
Pois é. Tem pouca gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu também já me machuquei praticando esporte que eu gosto. Por quê? Excesso de volume, faltava aprender algumas coisas, errei no time. E o que eu precisei aprender? Além de transformar a minha mente, eu precisei transformar o meu corpo. Eu precisei buscar um fortalecimento, eu precisei buscar um recurso novo, eu precisei buscar profissionais que trouxessem, que preparassem o meu corpo para atingir os objetivos que eu quero. Tá? Então, com isso, a nossa segunda parte do dia, a gente vai falar sobre fortalecimento para corredor, tá? Que é uma coisa que a gente acredita que cada um de vocês que corre aqui tem que ter na sua rotina do dia, que é uma coisa que a gente colocou na nossa rotina e hoje vem fazendo grande diferença para a gente, o fortalecimento para nós, para aguentar os treinos que a gente faz, para aguentar as provas que a gente faz, aguentar os objetivos, né, nos levar até os objetivos que a gente tem, que a gente almeja atingir esse ano e a gente almeja ainda atingir no ano que vem. Tá? Então, para isso, eu vou chamar o nosso coach, o Carlinhos, que vai falar um pouco sobre fortalecimento para corredores. Galera, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Obrigado pelo convite aí do André, da Road. Meu nome é Carlos Santiago, as pessoas me chamam de Carlinhos. Sou proprietário aqui do hangar. Sou marido da Natácia, por isso que eu sempre fico nervoso o dia inteiro. E aí a consulta depois, se tiver permuta, a gente já faz, tá? Então hoje eu vim falar para vocês o que é o Hyrox, a maior tendência fitness do mundo, é o esporte que mais cresce no mundo e vocês têm uma parcela de contribuição muito grande para esse esporte hoje, tá? Então eu vou falar para vocês como é que funciona todas as estações do Hyrox. Eu vou falar um pouquinho como é que funciona as estações do Hyrox. Por que é tão importante para vocês, corredores, praticar o Hyrox? Porque é tão mais simples para vocês praticarem o Hyrox. O Hyrox seria composto por 8 estações de 1 quilômetro. Tá? E entre todo quilômetro vai ter um movimento funcional que vocês estarem realizando. Tá? Corri 1 quilômetro, vou realizar 1 quilômetro de esqui. Demonstrei na taça para mim, ou a Lígia. Deixa a Lígia, deixa. Que a Lígia, daqui a pouco ela vai falar, olha, vou fazer um simulado, mas eu tenho que correr 15 à tarde. Sempre assim. Então, ó, vocês vão realizar 1 quilômetro, fez uma estação, 1 quilômetro também, 1000 metros de esqui, tá bom. Senão tu não para, né? Tá? Então, 1 quilômetro, vou realizar 1000 de esqui, tá? Eu tenho algumas categorias também, tanto por idade, tá? Quanto eu tenho quando eu tenho também como Open, Pro, individual feminino, individual masculino, dupla mista. Eu faço dupla mista com a Natácia hoje, tá? E o André está fazendo dupla mista, se classificou para ir para Estocolmo, atleta mundial aqui, também dupla mista, tá bom? Então, tem algumas categorias que são bem democráticas. 3 km de corrida, vai empurrar o trenó. Aqui é a medida oficial. Então, tu empurra e puxa, empurra, 12,5, 12,5, 12,5 e mais 2,5, dá 50 metros. Depois vai 1 km de corrida, puxa. Agora vocês estão aqui, ó, puxando o trenó. Bota para o outro lado também, puxa, puxa e puxa, tá? Vai para 1 km de corrida. Sabe qual é o nome desse movimento aqui, ó? Burpee Broad Jump. Quem sabe fazer o burpee? Tu não vai, tu. Quem sabe o que é Burpee Broad Jump? Sabe? Sabe? Alguém sabe? Então vem aqui. Já que tu sabe, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Se tu chegar aqui, eu vou te dar 50% de desconto. Vem aqui. Tu é meu preferido também, eu vou te dar 50%. Já viram esse daí? Você é minha turma preferida, por isso vai tomar um café. E aí vai a próxima turma, você é minha turma preferida. Faz o burpee. No rap, vai pra frente. Isso. Beleza? Já te joga. Parabéns, uma salva de palmas. Então, olha só. Esse é um movimento que vai elevar bastante a frequência cardíaca de vocês. Então, primeiro, realiza o burpee, né? Peito no chão. Vai saltar. Salto, não vou soltar senão, mas salto mais longe que puder, né? Mão sempre próximo do pé e vocês vão realizar isso por 80 metros, tá?
1 quilômetro de novo, 200 metros de farm carry, que é a caminhada do fazendeiro. Remo, desculpa. 1 quilômetro de remo. Então, aqueles aparelhos que estão em pé ali, vocês vão remar ali por 1 quilômetro também. 1 quilômetro de corrida, 200 metros de farm, que seria segurar os 2 kettlebells ali, tá? Vocês vão realizar isso por 200 metros. 1 quilômetro, 100 metros de sandbag. E aí, ó, colocou a bag nas costas, tá? E vai indo, sempre com o joelhinho no chão. Vocês... tá? Estende quadril, ó. Tem as regrinhas também, né? Que o pessoal tá me cobrando aí. Geralmente, quando eu tô dando aula às 6 da manhã, assim, até lubrificar tudo, demora. 1.000 quilômetros de corrida, 1.000 quilômetros, 1 quilômetro de corrida e sem um all ball. Então, vocês vão jogar a bola no alvo lá, sempre agachando primeiro e jogando, tá? Então, tem todo um contexto dentro do Hyrox aí para vocês terem realmente uma experiência única de valorizo muitos atletas, tá? Então, essa é a parte muito importante do Hyrox, que ele não entrega somente um dia apenas. Ele entrega uma experiência para vocês. Tanto aqui nos eventos que a gente faz aqui no hangar, quanto nos eventos oficiais. Vale muito a pena, a inscrição não é tão barata, mas ele devolve tudo isso para vocês em memórias, assim, tá bom? Então, muito importante. Tá? Então aqui, galera, todo mundo tem uma virada de chave na sua vida, né? Tem um momento que a pessoa vai se sentir um pouco mais confortável, assim como tem gente também que passou a vida toda obeso e virou a chave, assim como teve gente que passou a vida toda bebendo, tem a virada de chave, assim como teve gente que passou muito tempo no bodybuilding e agora está querendo se tornar mais funcional, mais fitness, né? Então tem todas essas... Eu acho que o Hyrox, eu falo dessa maneira, galera, porque acontece muito na minha vida, assim, sabe? Tipo, hoje eu tô desde o início do ano até agora sem beber, porque eu acredito que se a gente tira um dia para fazer isso daí, a gente perde no outro dia também, sem treinar, sem produzir. Então, hoje eu não vejo uma maneira de estar nesse meio esportivo que eu tô hoje e ter esse outro lado que pode ser um social, mas eu não consigo me dispor a isso daí, tá? E sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, André. Só para complementar um pouquinho do que ele falou aqui, o que o Samuca falou também, o que eu e a Esté a gente faz, né? Um exemplo, eu vou botar para vocês, semana passada eu fiz uma prova de 21K. No sábado a gente tinha um treino um pouquinho mais forte, que era corrida comprometida, com empurrar sled pesado, que, vamos dizer assim, dá uma fadiga grande pra gente, e até a Esté falou assim, será que nós vamos treinar, vai treinar tão pesado hoje porque amanhã tem a prova? A minha resposta para ela foi a seguinte, o meu objetivo hoje como atleta é a prova de Hyrox, então a minha especificidade é os meus treinos de Hyrox, então eu vou correr o meu 21 com o que eu tenho. Se minha prova objetiva fosse a corrida, o 21K, com certeza eu ia fazer o gerenciamento de intensidade e da proporção que eu ia colocar de esforço dentro do meu treino de Hyrox. Então, complementando o que o Samuca falou, vai muito da intenção da Michelle. Onde é que tá a Michelle? Tá lá, ó. O que o Michel falou hoje, agora no início. Vai muito da tua intenção. A tua intenção é corrida pura, é melhorar a tua corrida, então tu vai ter aquele autoconhecimento de fazer o gerenciamento nos treinos de Hyrox, na parte, eu estou aqui para fortalecer, eu não estou aqui para entregar meu máximo, para dar tudo que eu tenho, para botar o mais pesado, para ficar lesionado, para depois não entregar minha corrida no dia de amanhã, tá? Então, só complementando isso para vocês. Então, nossos treinos de Hyrox são baseados no correr com o que a gente tem na prova que a gente está fazendo, beleza? E a nossa próxima atividade para vocês, que é mais um pilar que a gente usa no nosso dia a dia, né, no fortalecimento da nossa vida. O David, ele vem participando disso, ele participou muito na nossa preparação para o Mundial, foi muito importante para a gente, principalmente para a gente fazer o gerenciamento da nossa mente, do nosso corpo, poder entender quais eram as nossas emoções, tá? E poder regular isso para a gente chegar bem na prova e executar o que a gente fez lá no Mundial. Então ele vai trazer a experiência do Breathwork hoje para vocês, tá? Seja bem-vindo. Alguém já respirou fundo aí hoje, galera? Mais duas, vai.
Boa. Alguém já se espreguiçou hoje? Alguém não se espreguiçou? Então, por favor, galera, fica de pé aí. Dá uma mexida. Alonga lá, ó. Dá uma alongada para um lado, para o outro. Mexe um pouquinho. Boa, encaixa a lombar, leva para frente, para um lado, para o outro. E eu já vou pedir para que vocês achem um espaço de pelo menos um braço de um para cada um. Pode vir mais para frente aqui, ó, tem espaço aqui na frente. Pode vir, pode, por favor. Pode vir, vem aqui um pouquinho mais para frente aqui, ó. Boa. E aí podem se sentar na sequência com esse espaço aí entre vocês, por favor. Valeu. Pode respirar fundo de novo, galera. Assume o comando da respiração aí. Eu me chamo de Davi, mas quando eu era criança, meu pai me falava que eu era o David. Então eu me apresentava como David. Sou conhecido também como Davinho, beleza? Mas eu prefiro Davi. Obrigado, galera. Eu sou profissional de educação física há quase 20 anos. Tenho professores que se formaram comigo aqui, tenho amigos de jornada também. Fui lutador de Muay Thai, fui professor de Pilates, fui formador de professores de Pilates. E lesões não faltaram nessa jornada. Então, quem comanda o meu sistema nervoso central? Foi falado de medo, emoções, né? É a respiração. É a única coisa que eu posso controlar, que na verdade eu não controlo, eu só altero o ritmo. E é isso que eu quero sugerir para vocês hoje aqui. Alterar o ritmo da respiração de vocês. Vocês vão ser guiados por som e do meu mestre, Felipe Marques, a voz dele. E ali há sugestões de ritmo, mas vocês não precisam seguir aquele ritmo. Não foi isso que eu quis dizer. Para seguir aquele ritmo, mas se vocês precisarem alterar o ritmo por um instante, está tudo bem. Alguém já tem alguma pergunta sobre a respiração? Não? Todo mundo aqui respira, né? Foi a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última coisa que a gente faz antes de transcender. A ferramenta que eu quero passar para vocês hoje é o suspiro fisiológico. O nome já diz, ele é fisiológico. Se a gente for perceber, a gente faz isso a cada 5 minutos. Sem perceber. E a forma que a gente faz isso, às vezes, é uma forma errônea, uma forma que cria ansiedade. Tóraco superior. Ergue os ombros, né? E a nossa respiração, se a gente observar bebês, nossos filhos, netos, sobrinhos, ela deve ser diafragmática. Tóraco lateral, multidimensional. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Mas a região é o diafragma, certo? Esse é o centro. Diafragma contrai, diafragma relaxa. Feito este exercício, eu vou convidar vocês a fazer o power, para depois vocês irem para a corrida. Porque a minha ideia hoje aqui é prática, certo? Ela não é teórica. A power, ela vai ser um ciclo só. Certo? E o original seria a gente fazer 30. Um exercício para vocês sentirem mesmo os benefícios gerais. E se eu não domino a base, a grande maioria aqui nunca praticou um exercício consciente, eu não tenho tanto approach, né? Eu não tenho tanta intimidade com a respiração. Então é normal que vocês se confundam, percam o ritmo. Fica tranquilo, galera. Mantenha calma e retoma o ritmo. Ok? E essa respiração power, a contagem vai ser 1, 2, 3, 4. Mas vão ser 2 segundos, na verdade. Vocês vão ser convidados a reter o ar cheio. Solta o ar devagarzinho, vão reter vazio, confortavelmente. Vocês podem reter com 10% de ar nos pulmões, 20%. Fica à vontade. Já pode começar.
Uma palavrinha final aqui sobre essas pessoas que estão aqui, ó. Michel, o Rafa, o Samuca, o Carlinhos, o David e o Vieira. Todos aqui são pessoas que são em prol do esporte. Então eu sei que na minha jornada a gente vem partilhando muita coisa, a gente compartilha muita coisa. O Samuca, ele sempre recebe a gente nas corridas que a gente vai sem barraca, a gente tá trocando figurinha, ele sempre acolhe eu e a Esther, então nós sempre estamos junto com ele. O Rafa, ele vem ensinando muito a gente sobre nutrição, é um coração ensinável também, vem ajudando a gente, é nosso nutricionista também. Michel, nosso psicólogo, tá? Carlinhos, nosso coach aqui, que faz a nossa preparação de fortalecimento. Deivinho, toda vida que ele me vê correndo, ele fala, fecha a boca e respira. Toda vida que eu tô correndo e tô fadigado, eu lembro do Deivinho falando, respira fisiológico. Então ele já tá na minha mente, já nos ajudando muito. O Vieira também é um cara aí que tá trocando muita figurinha com a gente. E eu sei que essas pessoas aqui, ó, eles trabalham em prol da comunidade do esporte. Não existe um contra o outro, não existe um maior do que o outro, não existe, tá na minha assessoria, não tá na outra assessoria. Todos aqui trabalham em prol do esporte para somar na vida de vocês, tá? Então eu sei que se vocês quiserem qualquer coisa, vocês podem contar com eles, porque eu conto, tá? Desde a minha jornada que a gente está aí há muito tempo, eu espero, e eles estão sempre aí para nos ajudar e compartilhar conteúdo com a gente. Então, uma salva de palmas para eles. Estamos aqui no finalzinho do nosso primeiro Road Experience, né? De forma bem resumida, pra gente a corrida não é só correr, não é só quilômetros. Então daí surgiu, né, esse evento onde a gente misturou a corrida, parte da mentalidade, parte da respiração e reunimos aqui cerca de quase 100 pessoas, né? Quase 100 pessoas, é. Foi um dia bem produtivo e a gente conseguiu mostrar pro pessoal o que a gente é, né? O que a gente quer transferir, o que a gente acredita, e incluindo todos os profissionais que estavam junto com a gente fazer isso acontecer. Acho que o 2 ainda vai ser muito melhor, né? Com certeza, muitos aprendizados vamos tirar daqui, né? Exatamente. Feedbacks. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante pra gente, tá? É isso aí. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu!